Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Matemática em 20 Minutos. O assunto do vídeo de hoje são funções. Inicialmente eu vou mostrar como elas são classificadas. A forma como uma função é escrita é f de x é igual a ax mais b. Essa função é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque ela possui um elemento que está elevado a 1. Então, ela é uma função de primeiro grau. É parecido com a regra que são utilizadas nas equações, que você classifica em equações de primeiro, de segundo, terceiro grau e etc. Uma função de segundo grau, ela vai ser parecida com a primeira, só que ela vai ter um elemento ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que essa é uma função de segundo grau, já que ela possui um elemento de terceiro grau aqui envolvido. Uma função de terceiro grau, ela seria uma f de x é igual a ax ao cubo mais, mais bx ao quadrado mais cx mais d. Ou seja, ela possui um elemento aqui que está elevado a 3, então ela é uma função do terceiro grau. Mas antes disso, eu quero explicar o que é uma função. Basicamente, uma função é uma relação entre dois conjuntos. Ela mostra a relação entre dois acontecimentos. É uma forma que eu gosto de pensar. Então, por exemplo, existem funções para os motivos mais supérfluos. Imagina que você vai num supermercado e você quer comprar tomate. E o preço de cada tomate, enfim, de cada quilo do tomate, não sei, tá R$ 2. Então você pode montar uma função que represente o quanto você vai gastar de acordo com quantos quilos de tomate você for comprar. Então suponha que o preço do tomate é, como eu disse, do quilo é R$ 2. Então você vai ter um f de 2. Aqui é importante mostrar que esse x que está dentro do f de x é o mesmo do x que está ali, multiplicando o ax. Então, conforme você vai inserindo valores para essa variável, na hora de escrever você também coloca aqui dentro, para mostrar que você vai calcular a função para um f de x igual a 2, o seu x sendo 2. Então, suponha que você compre 4 kg de tomate. Aqui no A vai 4 vezes 2, que é o preço de cada quilo de tomate. Fazendo uma compra de 2 kg de tomate, então, de 4 kg de tomate, desculpa, você vai pagar R$ 8, porque você comprou 4 quilos e cada quilo custava R$ 2. Então você gastou 8 no final. Isso é uma forma interessante de entender uma função. Uma função, todas as funções têm uma representação gráfica e elas são dadas por dois eixos. São os eixos das ordenadas, abscissas e ordenadas. Então você tem o eixo y, que fica aqui na vertical, e o x, que é o eixo que fica na horizontal. Basicamente, para você montar o gráfico de uma função, você tem que encontrar em qual ponto do eixo y e do eixo x essa função ela vai se cruzar para que ela forme uma reta. Uma reta que cruze o eixo y e o x, ou apenas um deles, existem casos assim também. Como você encontra o eixo x e o eixo y uma função de primeiro grau? O eixo y ele vai ser sempre o valor do b, desse elemento aqui. Observando esse elemento, você já pode colocar ele no gráfico. Para achar o elemento x, basicamente você vai fazer a substituição
do f de x que está nessa função aqui por zero. Então, você vai colocar 0 é igual a x mais b. E assim você vai descobrir o valor de x. Aí você pode perguntar, poxa, mas por que por zero? Como é que eu vou lembrar disso? Bom, para isso é importante entender como funciona o plano cartesiano. Eu acho que isso facilita muito na hora de entender a organização de uma função. O centro, onde as duas retas y e x se cruzam, é o zero. Para a direita, os valores vão aumentando. Então, você vai ter 1, 2, 3, à direita de zero. À esquerda de zero, os números vão diminuindo, ou seja, eles vão aumentando negativamente. Então, você vai ter menos 1, menos 2, menos 3. O mesmo vale para o y. Acima do zero, os números vão aumentando. Então, você vai ter 1, 2. E aqui embaixo, a mesma coisa do x, negativo. Menos 1, menos 2. Então, você colocando zero aqui, você vai descobrir aonde que nos dois eixos, quando é zero, em qual ponto da reta y o x vai cruzar. Entende? Então, quando o y for zero, em qual ponto o x vai fazer o cruzamento? Eu acho que vai ficar mais prático quando a gente fizer alguns exemplos. Suponha que você tenha uma função que seja representada por f de x é igual a 4x mais 2. Como nós já vimos, o elemento b vai ser o valor de y. Então, y é igual a 2. Para descobrir o x, nós vamos igualar a função a zero. Já que nós vamos tentar achar o ponto em que, quando o y é zero, em qual ponto a função vai atravessar o eixo de x. Então, aqui nós vamos isolar a incógnita, 4x é igual a menos 2. Resolvendo, a gente vai achar x é igual a menos 2 sobre 4, ou seja, x é igual a meio. Aqui a gente já tem os valores para x e para y. Então, vamos desenhar aqui os dois eixos do gráfico, né? Primeiro, o eixo y. E, deitadinho aqui, o eixo x. Certo. Os dois pontos que a gente quer traçar para o eixo y. Ele vai cruzar no 2. Então, aqui você vai ter mais ou menos aqui o 1 e aqui o 2. E no eixo x, ele vai cruzar no ponto menos meio. Então, aqui mais ou menos você teria o ponto menos 1. O ponto meio estaria mais ou menos aqui na metade. Tendo esses dois pontos aqui, é só você ligar os dois pontos. Vai ficar mais ou menos aqui, assim. Unindo os dois pontos, você só traça uma reta que ligue os dois. E aqui você já tem a sua função desenhada. Bom, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão ou até mesmo alguma dúvida em que eu possa ajudar, é só deixar nos comentários.
Peço para deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para as notificações. Então é isso aí, obrigado pessoal e até a próxima.